pelo que o Mário tinha trazido, com a RCE, o Fluminense hoje tem um planejamento para pagar a sua dívida trabalhista. Né? Só que a gente, na verdade, pelo menos eu não consigo ter acesso o valor real da dívida trabalhista. Né? A gente, pelo menos nós, assim, não sei se você tem alguma informação a respeito de qual é o tamanho da dívida trabalhista, eu acho que pelo menos no que se refere a assumir as dívidas do clube, de repente, quando você for tratar com o investidor, você pode tratar da separação da dívida trabalhista com as outras dívidas. Porque aí você consegue, pelo menos, desasfixiar o clube. Né? Você acha que seria um caminho também, Rolim? Eu não acho que o nosso grande problema seja só dívida trabalhista. É dívida trabalhista e fiscal. A trabalhista também é um fiscal problema. Também. E a fiscal, né? E a fiscal ela é indexada na Selic, né? E a Selic estava explodindo, bateu acho que 13%, agora já baixou, foi para 11%, não sei se já está em 9%. Mas, enfim, esse é o nosso problema. Então, a gente não pagava. Por exemplo, o RCE, vamos falar de RCE um pouquinho, só para as pessoas entenderem. Vamos para RCE. É o regime centralizado de execução, tá? Que nada mais que você você controla o seu fluxo de pagamento do Fluminense, porque você pega todas as suas ações cíveis e trabalhistas que têm execuções e você cria uma lista. Né? Você não pode sofrer penhoras no seu fluxo de caixa, no dinheiro que entra, porque você tem uma lista de pagamento que você apresenta ao juiz e o juiz observa aquela lista. Quando vai entrando dinheiro, você vai quitando os débitos. Tá? Mas nem todas as ações trabalhistas estão no RCE. Tem muita ação trabalhista já fora do RCE. O RCE tem um limitador. Depois que você forma, elas não entram. Então, a gente já tem muita ação que já está fora do RCE. A função do RCE, para que ele foi criado, por isso que a gente tem que entender o Instituto, né? O Regime Centralizado de Execução. É o quê? É você permitir que a empresa, porque isso surge na Justiça do Trabalho lá atrás para as empresas, que eram as execuções centralizadas, permitir que a empresa consiga se reerguer. E como ela consegue se reerguer? Ela preserva o fluxo de caixa dela e começa a gerar mais dinheiro para conseguir reerguer. Tanto é que ela vem na lei da SAF, como uma recuperação. Olha, você vai sofrer por 10 anos, eu sei. Né? Vai entrar o dinheiro, você está com dívida, então vou te dar um RCE para preservar por 10 anos o seu fluxo de caixa. Se em 10 anos você não resolver o seu fluxo de caixa, o problema é teu, amigo. Você vai sofrer penhora à vontade, aí você não vai ter. Então o RCE é uma medida paliativa para o enfermo, né? Para a empresa que está enferma, para o clube que está enfermo. Ela não vai durar para sempre. E o Fluminense conseguiu a utilização do RCE sem virar SAF. Foi uma conquista que ele teve no tribunal, mérito para o jurídico do Fluminense. Mas fato é que a gente está usando isso sem virar SAF. Então a gente está usando o RCE para controlar o nosso fluxo de caixa, ao mesmo tempo a gente não está conseguindo reduzir a dívida. Então fica um negócio contraditório, porque quando essa RCE acabar, quando esse regime centralizado acabar, o Fluminense está simplesmente perdido, não tem o que fazer. O Fluminense no dia seguinte vai cair todas as penhoras em cima do Fluminense, o Fluminense não tem como gerir mais o seu patrimônio como vem fazendo. Então, talvez esse seja o desespero da gestão atual. Eles estão vendo aquilo que a gente estava falando, eles estão vendo. Estão enxugando gelo e a dívida está aumentando, está aumentando. Isso a dívida que está no balanço, porque tem muita coisa que não está contingenciada no balanço, tem muita ação judicial que não está contingenciada no balanço, tem muita dívida fiscal que está girando, a gente está conversando aqui, a dívida fiscal do Fluminense está aumentando enquanto a gente está conversando. Ela aumenta mês a mês. Então, assim, essas coisas não entram, só vão entrar mais na frente. Então, assim, é muito preocupante, a gente está enxugando gelo. Só que me parece, a gente teve um ano muito bom desportivo, isso é um grande mérito da gestão, que fique claro, um reconhecimento meu de um mérito desportivo, mas é o que eu sempre falo, vamos aproveitar o momento de bom momento desportivo e tentar conciliar com o momento financeiro. A gente tem que dar um jeito na questão financeira do Fluminense, porque essa conta vai chegar. Tá? Com o fim do RCE, é certo que vai devastar as finanças do Fluminense. Por isso que eles estão correndo para tentar fazer alguma coisa com a dívida do clube. E essa é a grande preocupação que a gente tem hoje, Quintela. Não, e outra coisa, né? Aí você vai entrar numa loucura que nem os outros clubes que viraram SAF, que vai ter que virar SAF se isso acontecer. Você vai pra loucura, você vai pro, tipo assim, que nem aconteceu com o Botafogo, vamos embora, não precisa virar SAF, senão a gente vai acabar. Então, assim, todo o nosso temor, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, a galera, sei que muita gente... porque o grande problema do futebol é isso, né, cara? O clube de futebol, eu vejo muita gente falando que assim, mas o futebol é profissional, mas o clube de futebol, ele envolve paixão, né? O torcedor é um apaixonado. Ele é um consumidor. Ninguém torce para uma empresa, sei lá, Colgate. Ninguém torce para Colgate, né? Mas tem milhões que torcem para o Fluminense, que se virar uma empresa, a paixão, o amor vai continuar. Então, quando as coisas estão dando certo dentro do campo, né?
a gente tende a abafar tudo que está em volta, que são coisas importantíssimas de serem resolvidas, de serem debatidas, de serem planejadas.